Há que renegociar a dívida. Tem que se pagar. Claro que tem que se pagar. Onde é que está o problema? Alguém disse que não tem que se pagar. Tem é que se pagar de forma equitativa e justa. Prometeu que a crise tinha de ser paga por todos, mesmo todos. Mas afinal há uns que pagam mais do que outros. Enquanto a maioria dos cidadãos paga cada vez mais impostos e recebe menos salários e menos ajudas do Estado, alguns grandes interesses continuam a escapar à crise ou a contribuir muito menos do que podiam e do que deviam. A sensação de que são sempre os mesmos a pagar a crise tem uma base real. Os lobbies continuam bem instalados no nosso país e alguns até estão a ganhar com a situação. Enquanto os governos, e este, o anterior e o anterior, e o anterior, e o anterior também, estiverem reféns do poder do Grupo Espírito Santo, do Grupo Melo, do Grupo Mota, etc., não há hipótese. Existe um grupinho de elite, que nós todos conhecemos e que ouvimos, e que estão a fazer birra como se isto fosse uma coisa imposta pela Europa e não o resultado de um disparate que nós fizemos durante 20 anos. Eu acho que há dois grupos claríssimos, uns mais visíveis, outros menos visíveis. O primeiro são os interesses à volta do Estado. Interesses à volta do Estado diretamente. Portanto, estamos a falar dos médicos, dos professores, dos funcionários, estamos a falar das câmaras, estamos a falar desse grupo. Depois há um outro lado, que é um lado mais oculto e que tem a ver com empresas, sobretudo. Empresas, grandes empresas, que estão próximas do Estado, embora sejam... Tem no Estado um grande cliente. Os bancos são claramente uma entidade. As construtoras, toda a gente sabe isto. Algumas delas, já coitadas, já se foram embora, mas essas eram as anteriores. Mas outras, enfim, EDP, as rendas da EDP, toda a gente fala nisso, etc. Portanto, um conjunto de grandes empresas, ainda por cima são as mais visíveis, essas andam contentes, não reestruturaram muito. Não se vê grande reestruturação. Nas pequenas e médias empresas a reestruturação foi brutal e a economia portuguesa está muito diferente do que era há 3 anos. Mas nas grandes não se vê muito isso. E esse problema, a começar pelos bancos, mas depois a espalhar-se por vários setores, é um problema gravíssimo. Doutor Henrique Neto, não se consegue mesmo pôr toda a gente a pagar a crise como devia. Alguns parece que não há crise para eles. É verdade. O fator trabalho tem sido aquele mais penalizado ao longo da crise. E os interesses e as mordomias do Estado e as relações do Estado com as empresas, como foi dito na peça, continuam a ser poupados. Não é? Setores como a energia, são, como a construção ainda, são setores privilegiados no país que não têm, como diz a peça, não têm sido penalizados e, em alguns pontos, têm beneficiado da crise, não? Que os interesses do Estado ou dos interesses políticos dos partidos que assumem o poder no Estado alternadamente favorece esta divisão de custos. Veja que mesmo hoje, enquanto o Governo e os partidos do PSD e CDS têm uma política que está longe de atacar os grandes interesses, o Governo não tem feito, este Governo não tem feito nada em relação a isso. Nem o Ministro anterior, o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira. Tentou, mas veja o que aconteceu ao ex-Ministro, ao ex-Secretário de Estado, Henrique Gomes, que foi sumariamente despedido por querer cortar nas mordomias da EDP. Como se sabe, e é público, e ele próprio o afirmou, nomeadamente nas televisões. Por outro lado, as oposições também não falam nisso. Eu acho que aqui há um problema muito importante, que é os chamados dirigentes políticos são sempre os mesmos. E, portanto, tem cerca de 30 mil empregos que estão sempre livres para quando mudam as eleições. 30 mil, quantificou? São cerca de 30 mil, segundo já havia em qualquer lado escrito. Quando o PS vai para o governo implica mudarem 30 mil pessoas para pôr os seus bois. Quando o PSD e o CDS tornam a pôr outros 30 mil bois. E o que acontece é que 90%, ou grande parte das empresas públicas, não são geridas por gestores, mas são geridas por políticos. E veja, os bancos que alimentam muitas vezes todos estes grandes negócios são sempre os mesmos bancos. Sempre os mesmos bancos. Os mesmos bancos e os mesmos banqueiros. E os mesmos banqueiros são conhecidos. Portanto, um dos bancos mais evidente nisto é o BES, toda a gente sabe, é público. Portanto, é um dos bancos que tem sido o banco do regime e de vários regimes. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que chega a determinada altura, por muito que haja governantes que venham da atividade privada e que queiram mudar o sistema, é extremamente difícil porque os lobbies estão de tal maneira instalados entre o governo, entre os partidos e entre a banca, que ou se recomeça tudo do zero, ou vem uma nova classe política, as pessoas estão-se nas tintas já não acreditam nos políticos, já não acreditam nos gestores, já não acreditam em nada,
porque lhes é prometido um determinado número de coisas e depois de repente vê-se que nada acontece e vê-se que os mesmos sempre, e os grupos, chamados os grupos onde estão os grandes lobbies, não lhes acontece nada. E nós tivemos 1 ano e meio a investigar e, portanto, como é que é possível as estradas, o Governo pagar, o Estado português pagar 200 milhões de euros pela utilização de uma ideia boa do Guterres e do Cravinho, do engenheiro Cravinho, e que de repente passa para 1.200 milhões de euros. Para onde é que foi este dinheiro? E vocês reparam uma coisa, grande parte deste dinheiro foi para os bancos. Quem são os bancos? Que são os donos das concessionárias. É preciso averiguar isso. Quem autorizou isto? A verdade é que as leis são feitas no Parlamento como fato à medida, não é? Mas repara uma coisa, mas eu acho que apesar de tudo, eu acho que há o mínimo de vergonha de que tem que se ter, porque isto já atingiu uma tal vergonha e uma tal coisa que se a Justiça não mete cobro, não mete 4 ou 5 políticos que estiveram envolvidos em negócios na cadeia, isto nunca mais acontece. Entre um negócio de favor que pode ser justificado com uma má gestão ou um descuido e uma intencionalidade de enriquecer recebendo Não há má gestão. Neste caso, as escutas, não há má gestão. Isso somos nós que estamos convencidos. Não, o problema é que, objetivamente, à face da lei... O processo em si, e você veja que no caso das escutas, por exemplo, o processo em si, todos os governantes que estiveram envolvidos até agora não conseguiram provar o contrário. Dizem apenas que foi um bom negócio para o país. O ônus da prova nunca é do suspeito, é sempre da justiça. Porque em todos os governos havia lobbies. Havia lobbies. Eu não vou dizer aqui os nomes, mas houve um dos governos que tinha um lobby de coisa que eram chamados os metralhas. Quer dizer, portanto, isto... Diga lá. Não, isso não digo, mas toda a gente sabe quem são. Porque realmente aquilo era um lobby de tal maneira coeso que não é possível. Portanto, enquanto a Justiça não for direta aos lobbies, e como o Dr. Henrique Neto disse muito bem, em setores muito importantes, no sentido, por exemplo, do fluxo de ex-políticos para grandes empresas, que é um dos núcleos do livro e da minha investigação, quase pegava nas palavras do Dr. Carlos Barbosa, mas pega em números que apresento no livro. Das 20 empresas do PSI 20, 16 contam com ex-políticos em cargos de administração ou nos demais órgãos sociais. Claro. E a partir dessa investigação que fiz, nessas 16 empresas do PSI 20, que é um núcleo fulcral da economia portuguesa, contabilizei 28 cargos de administração ocupados presentemente por ex-políticos ou ex-governantes e mais 32 cargos nos demais órgãos sociais, também ocupados por ex-políticos e ex-governantes, que dá um total de quase 60 cargos, quase a uma média superior a 3 por cada uma dessas 16 empresas. Também foca uma outra realidade, que é deputados que exercem funções em gabinetes de advogados e em empresas, em grupos económicos. Essa é outra vertente do livro. Se calhar também... é a vertente mais importante, arrisco eu dizer. De manhã trabalha-se com o patrão, à tarde legisla-se a favor do patrão. Em que chega à conclusão de que mais de metade dos atuais deputados da atual legislatura estão em regime de acumulação de funções no Parlamento e em empresas do setor privado, desde consultores de empresas que depois celebram contratos com o Estado, a advogados em escritórios de advocacia, inclusive deputados com participações sociais em empresas que também têm contratos com o Estado e que se agrava bastante, e apresento dezenas de casos no livro, cerca de 40 casos concretos em que há claros indícios de conflitos de interesses, mas com os casos mais graves a acontecerem quando esses deputados integram comissões parlamentares que supostamente fiscalizam as áreas de atividade económica. É notável. Em que essas empresas operam. Eu não resisto. Aquela expressão popular, põe-se a raposa a guardar as galinhas. Exagerei. Mas repare que o número que ele deu, que é interessantíssimo, que é dos tais 62 pessoas que ele escreve no livro, eu gostava de ver se essas 62 pessoas estão ou não capacitadas em termos de currículo de aptidões, para ir para os lugares onde foram. É porque o problema é que se você me disser, sai disto, mas depois é um ótimo gestor, vai para uma empresa pública, desenvolveu, cresceu, fez isto, ótimo. O problema é que não. É que eles saem da política, entram nestas grandes empresas e não têm nada a ver com a gestão dessa empresa. Nada. Estão lá como comissários políticos ou a pagar favores que fizeram quando estavam no governo para irem para essas empresas. Receber, neste caso, a receber favores. Ora, exatamente. Portanto, isso é que é escandaloso. Portanto, porque se sair um tipo bom para uma empresa pública e for um excelente gestor, ótimo, vamos embora a isso. E na outra vertente das incompatibilidades, não se pode impedir que os deputados continuem a trabalhar no privado? Não há quem no Parlamento levanta a voz para isso, Gustavo? Há uma comissão de ética, mas que não é proativa e não investiga e não fiscaliza. Porquê é que diz isso?
Porque, no fundo, é uma autofiscalização. A própria Comissão de Ética é constituída por deputados. Alguns deputados que são visados no livro já fizeram parte da própria Comissão de Ética e estão-se a autofiscalizar. Há funções que não levantam conflitos de interesses. Um deputado que é ao mesmo tempo professor universitário não levanta, em princípio, questões de conflitos de interesses. Agora, há situações apresentadas no livro de claros indícios de conflitos de interesses, em que, se calhar, é preciso alterar a lei das incompatibilidades e impor um regime mais restritivo, nomeadamente ao nível de consultorias. Quando um consultor de uma empresa é ao mesmo tempo deputado e está na comissão parlamentar que fiscaliza o setor de atividade dessa empresa, e essa empresa tem centenas de contratos por ajuste direto, sem concurso público, celebradas com o Estado e em setores que são fiscalizados pela comissão parlamentar a que esse deputado pertence, isto levanta uma série de questões de incompatibilidade. E se esse deputado está a representar quem? Se o interesse público e de quem o elegeu, ou o interesse da empresa que o contratou como consultor. Em Portugal parece que o lobby é um assunto tabu, que não existe, e depois vemos que na prática, se calhar, o lobbying não gravita em torno da Assembleia da República, mas está no interior da Assembleia da República. Eu que sou um bocadinho mais malfeitivo, devo dizer que sempre achei que quem deu cabo disto tudo não foram só meia dúzia de políticos irresponsáveis, foram políticos, banqueiros, gestores de grandes empresas, construtoras, consultoras, escritórios de advogados e vou mais longe, professores, academia, que muitas vezes fez pareceres e estudos para servir os interesses de certas pessoas. É de que, do meu ponto de vista, não há mínimos de vergonha. Porque se houvesse mínimos de vergonha, já muita gente teria sido condenada. Claro. Se houvesse mínimos de vergonha, o Parlamento fiscalizava a atividade dos governos e fazia leis que, na realidade, obrigassem os governos a terem uma atividade transparente. Repare, você é jornalista, sabe isso melhor que eu. Os jornalistas, quando pretendem ter informações, por exemplo, de contratos feitos entre o Estado e entidades privadas, raramente conseguem. Não conseguimos. A própria Assembleia da República... Ninguém viu um contrato só, por exemplo. Portanto, é evidente que nenhum deputado de qualquer partido, incluindo os da oposição, desconhece isso. Portanto, em vez dos fediveres que se passam todos os dias, às vezes tristes, na Assembleia da República, nós teríamos deputados na Assembleia da República a exigir a transparência dos atos do Estado e da governação. Bastava que isso acontecesse, que nós pudéssemos ler, todos nós pudéssemos ler os contratos realizados, sei lá, entre o Estado e a Motengil, por exemplo. Isso dava uma comissão de inquérito enorme. Alguns são conhecidos pelos resultados, como foi o caso aqui em Alcântara do terminal de contentores. Portanto, o facto é de que temos um sistema político que está podre. Mas se houver vontade, e agora pergunto... Mas a vontade não podemos esperar que venha um ministro da Economia independente que tentou cortar algumas rendas certas, permanentes e garantidas. Quer dizer, toda a gente sabe que os financiamentos dos partidos é uma das áreas em que existe corrupção, em que existe, digamos, relações pouco claras com a atividade privada. Qual a vantagem da EDP e dos seus acionistas para toda a enorme quantidade de publicidade que a EDP paga em todos os órgãos de comunicação portugueses? Para vender mais o quê em Portugal? Que referiu o caso da EDP, mas que há muito mais empresas que o fazem, que é o caso das publicidades. Convinha averiguar quem são as agências que fazem essas campanhas e se essas agências não são também as que fazem as campanhas dos partidos. Então, mas fez-se uma liberalização e ficou escrito na lei que haveria uma tarifa social. Não ficou escrito na lei claramente quem a paga, de forma a que o grande operador acaba de pôr o Estado em tribunal, e provavelmente vai dirimindo a questão. E provavelmente vai ganhar. Então, mas a lei foi mal feita de propósito. Com certeza. Então os deputados, eu não posso garantir que foi de têm que responder propósito. Mas se fosse o único mas eu posso pensá-lo. Pois claro, pode e deve. E questioná-lo. E questioná-lo. Mas repare, se fosse um caso único, nós diríamos assim, bom, está bem, foi um mau advogado, foi um mau político que fizeram. Mas isso é sistemático. Isso é sistemático, as leis são feitas. Não pode ser só incúria quando é sistemático e repetido. Quando um ministério, qualquer ministério,
para o seu próprio funcionamento, as leis de funcionamento. Se os partidos políticos, através dos seus representantes, levantassem estes problemas que são conhecidos de toda a gente, de que se fala todos os dias, que vêm nos jornais, de que são abertos inquéritos, de que são investigados pela Procuradoria-Geral da República, e sistematicamente nada acontece. Os deputados calam-se e não falam nisso. Claro. A Procuradoria-Geral da República enrola e raramente faz acusações, muita coisa, mas disto não faz. E quando as faz, e raramente, depois não vão, como foi no caso do Freeport, não vão a julgamento, ou se vão a julgamento, está tão mal feito, é tão mal apresentado, que dá a sensação que são incompetentes na Procuradoria-Geral da República. Eu não acredito que àquele nível as pessoas sejam incompetentes para apresentar processos, não tem ponta por onde se lhe pegue e que quase sempre ilibam os acusados, quando não é a própria acusação que os iliba. Estes contratos que se foram feitos nas escutas estão em segredo de justiça, mas eu já li alguns, é de bradar aos céus. Não pode ser uma incúria, tem que ser uma incúria. Não ser uma incúria, porque não se pode fazer cálculos de passagem de não sei quantos mil carros quando se sabe que é impensável passar nesses mil carros. Nesse caso, há algumas concessões que foram atribuídas com base em estudos feitos pelos gabinetes contratados É o que eu estou a dizer. E, portanto, quer dizer, que vão passar X milhares de carros num sítio em que a gente já sabe que só vão passar algumas centenas de carros e que o pagamento é feito de acordo com esses X milhares de carros. Portanto, há contratos que, como o doutor diz muito bem, que deviam ser públicos para a gente perceber quem é que os faz, como é que é feito. No caso sabe que num país normal, ele sabia que nunca na vida poderia fazer isto. Como isto não é um país normal, ele sabe que pode fazer aquilo que o doutor vai ganhar. As biorárias, contestando o pagamento de 100 e tal milhões de impostos, estamos em que estado? Estamos no estado das bananas? Estamos no estado das bananas? Não, mas é que essa empresa percebe que pode fazer isso. O problema é essa empresa poder sequer pensar em fazer isso. A eletricidade veio dizer assim, com a crise o consumo está a cair. E está escrito na lei que quando o consumo cai os operadores podem aumentar o preço. Continuamos no reino do quem pode manda e a lei foi feita de acordo. Mas no fundo a Troika e o desacordo que neste momento parece haver com a Troika, entre o Governo e a Troika, é porque a Troika tem vindo sistematicamente a querer perceber porque é que não se vai buscar mais dinheiro exatamente aos grandes interesses. Sim, mas é inegável de que as dificuldades por que o país atravessa têm de ser pagas muito mais substancialmente por esses interesses. Relativamente à EDP, há também outra notícia desta semana, ou recente, que Bruxelas abriu um inquérito sobre as concessões de exploração hidroelétrica dos rios à EDP, relativamente a um contrato de 2007. Era de tal maneira que a valoração desse contrato foi de 700 milhões e os bancos apontavam para 2 mil milhões de valor. Estendeu-se a exploração 1.300 milhões é de facto interessante. Por 26 anos e sem concurso público. Isto é um contrato de 2007. É Bruxelas que está a pôr em causa o valor porque foi estipulado esse tal contrato. Aqui ninguém viu nada. E foi firmado então pelo Ministro da Economia, Manuel Pinho, que era o então Ministro. Por coincidência, os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, que é o que está também no turbilhão das tais rendas excessivas que a Troika diz que há no setor energético, que é uma espécie de déficit tarifário que depois é repercutido na faturação e que é a ERSE que estipula, também esses SMEC foram, na altura, introduzidos pelo Ministro Álvaro Barreto, em 2004. Isto já uma espécie de upgrade a um sistema anterior que tinha sido implantado pelo Ministro Mira Amaral. Na altura em que Álvaro Barreto introduziu os SMEC em 2004, António Mexia era Ministro das Obras Públicas desse governo. E estes SMEC, mais tarde, foram finalizados, a negociação, já pelo Ministro Manuel Pinho, com António Mexia como Presidente Executivo da EDP. Entrevistado pela SIC, João Paulo Carvalho diz que não pode haver concorrência quando as oportunidades são dadas sempre às mesmas empresas, especialmente estrangeiras, e a tendência é praticamente beneficiar só uma grande multinacional da informática e esta empresa ganhar todos os fornecimentos ao Estado, ou quase todos. Os concursos a que nós nos propunhamos concorrer nos foram vedados por inclusão de cláusulas supostamente técnicas e que, na verdade, se prestavam exclusivamente
retirar-nos e eventualmente a outras empresas como nós. Se fosse apenas uma, ela não teria impacto nenhum, seria um caso isolado, eventualmente perfeitamente justificado. Agora, quando estas situações se repetem, e esse é o que é o enquadramento deste tema, não é? Às vezes no próprio concurso está logo uma característica técnica, às vezes mesmo o nome de um sistema que é estrangeiro, e portanto só quem fornece por conta desse fornecedor de software estrangeiro é que pode concorrer. Outras vezes há limitações relacionadas com a dimensão das empresas, e só quem teve projetos de uma dimensão que nenhuma empresa nacional teve é que pode concorrer. Como é que é possível que haja transparência se há determinados cargos públicos em que não é permitido revelar publicamente os seus rendimentos, as suas pensões e tudo isso? Começa por aí. Um decreto-lei. Se quiserem saber os meus rendimentos, se quiserem saber qual vai ser a minha pensão, é público, vão ao sistema da segurança social, está lá. Mas nenhum membro deste governo, ou dos governos até anteriores, alguma vez se preocupou, porque o BPN é o que é há 4 ou 5 anos, e não ter sido ninguém condenado, nem ninguém julgado, sendo conhecido de todas as pessoas, como são conhecidas o caso das swaps, como são conhecidos o caso das parcerias público-privadas. E os governos, perante isto, que eles não podem... Mas agora não são só os governos, são os órgãos de justiça, são as várias instituições de controle. Porque é que não vão investigar a razão porque a justiça não avança em nenhum destes processos? Claro. Porque é que os governos não falam nisso? Porque é que o Parlamento está calado sobre isso? É isso que eu gostaria de E nós já não podemos ter esperança que eles resolvam estes problemas. Não temos hipótese nenhuma de, com o funcionamento atual do regime, em que os partidos políticos foram capturados por grupos de interesses relativamente restritos, e que funcionam na defesa, naturalmente, do partido, e o partido, por sua vez, defende-os através dos cargos públicos, como já aqui foi dito, isto não tem conserto. É de que muita gente diz, bem, isto acontece porque a sociedade civil portuguesa é fraca. Esquecendo-nos que o Estado tem tido, ou os governos, têm tido uma preocupação de condicionar grandes setores da sociedade civil, seja através de fundos, de projetos, por exemplo, associações empresariais, que deviam ser representantes relevantes da sociedade civil.